Existem segredos que a humanidade não foi feita para descobrir. Mas se eu te dissesse que em 1987, no coração do Brasil, o portal para o inferno foi aberto por um simples carrinho de mão? Imagine encontrar em meio aos escombros de um hospital abandonado uma luz. Mas não era uma luz comum, era uma luz azul profunda, neon, hipnotizante, que parecia pulsar com vida própria. As pessoas que viram aquele brilho acharam que era um milagre. Elas a tocaram, passaram no rosto, levaram para dentro de suas casas e mostraram para os seus filhos como se fosse uma poeira de estrelas. Mas o que elas não sabiam e o que ninguém poderia imaginar é que aquele azul era a cor da morte em sua forma mais pura. Hoje, no Peraí, como assim, nós vamos além da superfície. Vamos mergulhar nos arquivos confidenciais do maior acidente radioativo do mundo em área urbana. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história de radiação. É um thriller de horror real onde o monstro é invisível, não tem cheiro e destrói a sua estrutura genética em questão de segundos. Por que aquela máquina ainda estava lá? E como 19 gramas de um pó brilhante quase apagou uma capital brasileira do mapa? Vamos descobrir isso juntos agora. Muito bem, eu sou o Cris e é um prazer ter você em nosso canal. Ative o sininho, curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhum conteúdo como esse. E peraí, como assim? Vamos ao primeiro capítulo da nossa história, o crime do descuido. Tudo começa com o silêncio de um prédio em ruínas, o Instituto Goiano de Radioterapia. Devido a uma briga judicial entre médicos e proprietários, o local foi deixado à própria sorte. No interior daquela carcaça de concreto repousava uma unidade de teleterapia modelo Cesapan F3000. Peraí, como assim deixaram isso lá? Pois é. Dentro daquela máquina existia um coração de chumbo que protegia uma cápsula de aço. E dentro dessa cápsula o vilão da nossa história, o Césio 137. No dia 13 de setembro, 2 catadores de sucata, Wagner e Roberto, entraram no local. Eles viram apenas metal pesado e caro, onde talvez pudessem ganhar alguns trocados. Mas com esforço sobre-humano, eles removeram o cabeçote da máquina, que pesava centenas de quilos, e o levaram em um carrinho de mão até a casa de Roberto. Naquele trajeto de apenas algumas quadras, o rastro de radiação começou a ser desenhado no solo de Goiânia. Eles começaram a violar a cápsula com marretas e chaves de fenda. Mas o que eles não sabiam é que a cada batida eles estavam liberando partículas gama que atravessavam as paredes de suas casas e os corpos de seus vizinhos. Vamos ao segundo capítulo, Anatomia do Horror Invisível. Para a gente entender a gravidade, precisamos falar um pouquinho de ciência. O Césio 137 é um isótopo instável. Para tentar se estabilizar, ele atira energia para todos os lados. Essa energia é a radiação gama. Imagine bilhões de microbalas invisíveis atravessando suas células. Elas não rasgam sua pele de imediato, mas elas quebram as hélices do seu DNA. Poucas horas após abrirem a cápsula, Wagner e Roberto começaram a apresentar os primeiros sinais. Suas mãos começaram a inchar e a ficar escuras. Eles sentiam náuseas insuportáveis. E o diagnóstico dos hospitais locais era virose, alergia ou algum alimento estragado que eles haviam comido. Enquanto os médicos receitavam remédios para dor de estômago, o Césio continuava sua jornada. A peça foi vendida para o ferro velho de Devair Ferreira por alguns cruzados. E Devair, por sua vez, ao olhar para dentro do cilindro no escuro de sua oficina, viu o brilho. O cloreto de césio absorve a umidade do ar e cria uma luminescência azulada. Para Devair, aquilo era sobrenatural. Ele acreditava que o pó tinha vindo do céu ou que era algo que poderia mudar a vida de sua família para sempre. E realmente mudou, mas da forma mais cruel possível. O terceiro capítulo da nossa história, a Dança da Morte e o Almoço de Lady. O fascínio de Devair transformou o pó em um presente. Ele distribuiu fragmentos para amigos. Seu irmão Ivo levou um pouco para casa.
É aqui que a história ganha seu capítulo mais triste e assustador. A filha de Ivo, Lady das Neves, uma criança de apenas 6 anos, ficou encantada. Ela brincou com o pó azul espalhando pelo corpo. Imagine a cena: uma criança brincando e brilhando no escuro, rindo, achando que era mágica. Na hora do jantar, sem lavar as mãos, ela ingeriu partículas do césio enquanto comia ovos. A radiação interna é 1000 vezes mais letal que a externa. O césio se comporta como potássio no corpo humano, ele vai direto para os músculos e órgãos internos. Lady estava sendo cozida por dentro por uma fonte de energia nuclear. Enquanto isso, o pó passava de mão em mão. O motorista de ônibus, o vizinho, o amigo do bar, e a rede de contaminação se expandia como uma teia de aranha invisível. Vamos ao capítulo 4 da nossa história, o heroísmo de Maria Gabriela e o Grande Pânico. A heroína desta tragédia tem nome: Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair. Ela foi a primeira a perceber o padrão. Todos que tocavam no pó brilhante ficavam doentes. Com uma coragem que desafia a lógica, ela colocou o que restava da fonte radioativa em uma sacola de estopa e entrou em um ônibus comum. Ela cruzou a cidade com uma bomba atômica silenciosa no colo. Quando ela entregou a sacola na vigilância sanitária, o médico que recebeu teve o instinto de deixá-la sobre a mesa e se afastar. E quando os físicos chegaram com os contadores, o som não era de clique, era um zumbido constante. O aparelho estava no limite. E Goiânia acordou em um pesadelo. O estádio olímpico foi transformado em um campo de concentração sanitário. Centenas de pessoas em filas sendo monitoradas, e quem estava contaminado tinha suas roupas confiscadas e queimadas. Casas foram demolidas em horas, árvores cortadas, o solo foi raspado, e o medo do invisível era tão grande que as pessoas de outros estados estavam rejeitando produtos vindos de Goiás. Carros com placas de Goiânia eram apedrejados em outras cidades. Vamos agora ao capítulo 5 e o último da nossa história. O enterro de Chumbo e o legado de 300 anos. A morte de Lady das Neves e de Maria Gabriela chocou o mundo. O enterro de Lady foi um dos episódios mais bárbaros da história brasileira. A população em pânico e desinformada tentou impedir o sepultamento. Eles jogaram pedras e tijolos no caixão, que pesava 600 quilos, por causa do revestimento de chumbo. Eles achavam que o corpo da menina iria contaminar o lençol freático para sempre. Hoje, os restos dessa tragédia estão guardados em Abadia de Goiás, em um depósito subterrâneo projetado para durar pelo menos 300 anos, o tempo necessário para que o Césio-137 perca sua força mortal. Peraí, como assim? Isso pode acontecer de novo? O perigo não acabou em 1987. O caso de Goiânia mudou as leis internacionais de segurança nuclear, mas nos faz pensar: quantos equipamentos médicos estão abandonados hoje em clínicas pelo mundo? A lição de Goiânia é que o conhecimento é a nossa única blindagem. O brilho azul pode ser bonito, mas o preço da curiosidade sem informação é a eternidade de um caixão de chumbo. Se você chegou até aqui e sentiu o peso dessa história, se inscreva em nosso canal. No próximo vídeo vamos explorar outros mistérios que a história tentou apagar. Muito bem, eu sou o Cris, foi um prazer ter você em nossa companhia. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe, curta nosso vídeo para não perder mais conteúdos como esse. E peraí, como assim?